Bem, vamos dar início, eu não sei se está falando, está falando? Tá, ok. Vamos dar início ao colóquio de hoje com o Gui Perlmutter. Ele é formado pela PUC, na parte de engenharia, fez mestrado da PUC em 96, se não me engano. Isso. E no ano seguinte ele ganhou o prêmio Jovem Cientista, faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo que ele ganhou o prêmio Jovem Cientista, com uma proposta interessante de transformar um arquivo Word em linguagem Braille, usando uma impressora dessa que faz barulho, plec, plec, plec. Tá? Então é um trabalho de inovação, um trabalho importante. Eu tenho, inclusive, eu tive a experiência de ter um livro em Braille, que eu nunca li, mas e é extremamente trabalhoso você fazer essa transposição de um texto comum para um texto em Braille. Bom, além disso, você está atualmente com uma coluna no Estadão, uma vez por semana, se não me engano. Isso aí. Tá? E ele vai estar falando para a gente esse conceito de de ecossistemas de inovação, colaboração entre a academia e a indústria, que é um tema que nós, nos centros de pesquisa, temos muita preocupação. Normalmente a gente fala uma língua que o outro acha que é grego e não conseguimos essa conexão entre a produção de conhecimento da gente e a sociedade, em particular a indústria, e a sociedade em geral. Por isso, existem os centros de documentação, os museus, as formas de divulgação. Tá? Fizeram sinal que sim. Esse colóquio vai estar sendo transmitido e aqueles que estão fora desse auditório e quiserem fazer pergunta, podem mandar qualquer questão pelo WhatsApp. Então, Obrigado. prazer, Gui Perlmutter. Obrigado. Muito obrigado. Todo mundo me ouvindo? Tudo bem? Estão me ouvindo? Beleza. Bom, primeiro agradecer o convite, né, do professor Schellert, para mim, professor, porque já fui aluno dele há alguns poucos anos atrás, e é um prazer enorme estar aqui para fazer essa apresentação para vocês. Eu gostaria muito de deixar todos à vontade para me interromper na hora que quiserem. A gente vai ter uma sessão de debate depois da apresentação, mas ao longo da nossa conversa, se quiserem fazer qualquer tipo de colocação ou ponderação, por favor, fiquem mais do que à vontade. Tá? Essa ideia de hoje é fazer uma conversa, basicamente, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente ou ecossistema de inovação que existe de forma teórica e vamos tentar mostrar como é que esse ambiente se comporta na prática. Obviamente, a gente vai tentar focar no Brasil, no caso específico do Brasil, mas vamos fazer paralelos com vários outros países do mundo para tentar olhar as experiências que foram bem-sucedidas, as que não foram tão bem-sucedidas, e tentar, como o Henrique comentou, tentar fechar um pouco esse hiato que existe entre o instituto de pesquisa, ou academia, e o mundo real, ou o mundo das indústrias, ou o mundo das empresas, tá certo? Essa representação de ecossistema, ela é relativamente válida para qualquer ambiente em que você fale de inovação, tá? A gente tem um ecossistema composto por basicamente 6 elementos. Esses elementos são os elementos que são comuns em virtualmente todos os países. E como vocês podem ver, eles representam diversas dimensões diferentes de um mesmo problema. Que problema é esse? É como você consegue, num ambiente onde inovar ou trazer mudanças é uma coisa que é cada vez mais rápido e cada vez mais importante, como é que você consegue integrar isso de uma forma ordenada e de uma forma que seja eficiente para todos os atores, né? Então, o que a gente vai fazer nesses próximos minutos é falar um pouquinho sobre cada um desses atores aí que vocês estão vendo, tá certo? Bom, o primeiro elemento, ou o primeiro ator do ambiente ou do ecossistema de inovação é o empreendedor, tá certo? O empreendedor, como vocês podem ver, ele basicamente tem um perfil que é meio comum em qualquer lugar que você vá. O empreendedor, ele não tem... Opa, obrigado.
ele tipicamente ele não tem uma avaliação de risco contra retorno equilibrada. O que isso quer dizer? O empreendedor, ele nem sempre avalia de forma realista as probabilidades de sucesso versus as de fracasso. Porque se assim o fizesse, provavelmente nem começaria o seu desafio, né? Empreender é uma atitude que é muito ousada. Obviamente, alguns ambientes são mais propícios para o empreendedor. Alguns ambientes eles dão uma rede de segurança para o empreendedor conseguir se expor e conseguir levar para frente o seu projeto, mas dentro de uma forma objetiva, essas características, né, de otimismo, autoconfiança, apetite para o risco, protagonismo, né, a pessoa que quer ser realmente a dona daquele desafio, e resiliência, porque é necessário ter muita resiliência, você acaba tendo esse perfil como perfil típico do empreendedor. Tá? E esse é um dos atores do nosso ecossistema. O segundo grande ator são os investidores, né? Os investidores, eles são um elemento importante porque eles são exatamente a mola que vai fornecer energia para aquele empreendedor poder atuar dentro daquele seu objetivo específico, né? Existem diversos nomes que a gente usa para falar de investimento, e esses investimentos, tipicamente, eles estão associados ao estágio no qual o investidor entra, né? Então, se por acaso nós resolvemos abrir hoje uma startup, né, uma empresa de inovação que vai fazer algum tipo de novo produto, dispositivo, sistema de software, o que quer que seja, tipicamente na vida de uma startup, ela passa pelo capital semente, que é justamente na analogia de você plantar alguma coisa e ver se isso vai frutificar. Você começa no capital semente, você está irrigando aquela semente. São, em geral, investimentos de porte menor, e à medida que você vai aumentando esse capital, você vai aumentando também o grau de maturidade daquela empresa. Só que existe uma fase que a gente chama de pré-semente, ou anjo, que basicamente é antes mesmo da empresa estar formada e da empresa começar a ter algum tipo de objetivo prático, né? Isso basicamente a gente chama, são as empresas de PowerPoint. O sujeito chega com uma apresentação e fala, eu tenho uma ideia para uma empresa, eu preciso de algum dinheiro. E as pessoas que resolvem fazer os investimentos naquele momento, elas são chamadas de anjos, né? E independente da sua orientação religiosa, a ideia é dar uma conotação de que estão fazendo alguma coisa muito positiva e, obviamente, esperando algo de volta, tá? Existe uma necessidade importante de que fique muito claro para todo mundo que gostaria de entender melhor o ambiente de inovação, é que existe por trás de toda inovação e de todo empreendedor um desejo, sim, de fazer as coisas avançarem, mas um desejo também de ter um negócio bem sucedido. E um negócio bem sucedido, você tem diversas métricas, uma delas é o sucesso financeiro. Aquele negócio é um negócio que se sustente, que possa empregar pessoas, que possa gerar riqueza de alguma forma, seja para aquele próprio empreendimento, seja para o ambiente em volta. O próximo ator que a gente fala é, obviamente, o ator das aceleradoras e das incubadoras. Então eu vou deixar vocês só contemplarem um pouco a imagem que eu escolhi para falar de aceleradoras, deixar essa foto ficar bem impressa na retina de todo mundo, foi uma homenagem aqui a vocês. Mas esse tema, aceleração, é um tema que acho que cria muita confusão dentro do próprio ambiente de inovação, né? O que é uma aceleradora, o que é uma incubadora. Então, para tentar resumir essa história, quando você olha para um grupo de pessoas, seja essas pessoas saindo da academia, seja essas pessoas saindo de um centro de pesquisa, não existe necessariamente uma experiência para ser um empresário, né? Porque uma coisa é você ser, dentro do laboratório ou dentro do seu domínio de conhecimento, uma pessoa com uma capacidade de desenvolver ou de criar algo novo. Só que isso é condição necessária, mas não é suficiente para você poder ser um empreendedor de sucesso. Você precisa ter uma dimensão de articular
de apresentar, de obter fontes de financiamento, de obter um plano de crescimento e expansão, que é um tipo de habilidade que não necessariamente tem o mesmo tipo de perfil dentro da pessoa. Tanto que é muito comum você ver que o inventor ou o inovador, ele não é necessariamente o executivo principal daquela empresa. Ele é basicamente, normalmente, o responsável técnico pela empresa. Ele fica com a ideia e ele fica com o produto. Mas ele contrata alguém, ou ele tem no círculo de relacionamentos dele, alguém que vai ocupar esse papel de ser o CEO, né? De ser o responsável, o executivo-chefe. Dentro dessa tese, foram criados os conceitos de incubação e de aceleração. O que é isso? Isso são ambientes, eles possuem diferenças entre si, que são, em última instância, escolas para tentar trazer para esses empreendedores esse tipo de capacitação. Então, dentro dessas aceleradoras, uma das atividades mais comuns que você experimenta é a atividade de mentoria. Esses jovens empreendedores, eles são expostos a mentores, que são pessoas com experiência em algum tipo de indústria e que vão passar para eles quais são as habilidades e quais são as estratégias para desenvolver o negócio deles, tá certo? Incubação e aceleração possuem uma pequena diferença. A incubadora, em geral, ela está associada a um ambiente acadêmico, tá certo? Então tem várias universidades, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, que possuem uma incubadora, e essa incubadora nada mais é do que quase que uma extensão da universidade. Ela é um espaço onde você tem os empreendedores tentando desenvolver o seu programa, desenvolver o seu sistema, e, obviamente, a universidade tentando ter algum tipo de participação no resultado disso, o que é algo absolutamente legítimo. Tá? Se a gente for fazer uma migração dessa realidade com o que existe lá fora, é um contrato que existe entre o estudante de graduação ou de pós-graduação que está usando aquele laboratório e que resolve sair para desenvolver algo como uma derivada daquele trabalho, do laboratório e da universidade ou do centro de pesquisa terem algum direito, royalties ou algo desse gênero, sobre aquele invento, sobre aquele desenvolvimento, o que é totalmente legítimo, e a gente vai falar mais disso um pouquinho mais à frente. A aceleradora ela é um pouco diferente, ela não está, via de regra, vinculada ao ambiente acadêmico. Tá? A aceleradora, em geral, é uma entidade que está em algum tipo de local, onde executivos profissionais que trabalham full-time na aceleradora, eles fazem programas para captar novos empreendedores e mentorar esses novos empreendedores. Tá? A gente tem algumas aceleradoras aqui conhecidas no Brasil, talvez a Startup Farm e a ACE sejam os dois exemplos mais relevantes. Eles atuam no Brasil todo. Eles basicamente, para vocês terem uma ideia, quando eles indicam que eles estão abrindo um período de aceleração, eles costumam receber qualquer coisa entre 600 e 1.000 pedidos ou submissão de planos de trabalho, aceitam, obviamente, uma fração disso, colocam todos esses grupos dentro de um mesmo espaço e aí tentam mentorar e acelerar. A ideia do nome aceleração é essa, é tentar fazer com que esse grupo acabe acelerando o seu desenvolvimento e se tornando uma empresa viável que possa ter sucesso no mercado. Tá? Eu não preciso nem dizer para vocês que a taxa de mortalidade do ambiente de empreendedorismo é muito elevada. Tá? Nós temos aqui o hábito de só ouvir e de só ter o viés dos casos de sucesso. Tá? Então todo mundo fica pensando, não, eu vou investir numa startup que vai virar o próximo Facebook, que vai virar o próximo Google, vai virar o próximo WhatsApp, ou o que quer que seja. Só que a gente não ouve falar das outras 999 que nunca viram a luz do dia. E de todos os recursos que foram investidos nessas 999 e que não resultaram em nenhum tipo de resultado. Não resultaram em nenhum tipo de lucro. Esse tipo de investimento, que a gente chama de capital, de venture capital, ou de capital de risco, é absolutamente a parte mais extrema do investimento que qualquer pessoa pode fazer. Então, se você imaginar que desse lado aqui tem a poupança, que é um investimento garantido pelo governo e que você não tem muita chance de acordar um dia e ver que você perdeu dinheiro,
Seu dinheiro pode render menos, mas que você não vai estar com menos dinheiro amanhã do que você tinha ontem. No outro canto está a área de capital de risco, de venture capital. A inovação, ela exige apetite por risco. Esse não é, como diz um amigo meu, não é um esporte para fracos. Você tem que ter estômago e você tem que ter disponibilidade e entender no que você está se metendo. Tá? Outro ator importante são as empresas, e isso é uma tendência que está acontecendo com uma velocidade impressionante. Tá? Eu milito nessa área de inovação e de capital de risco já há muitos anos, e eu posso dizer para vocês que a parte de que a gente chama de corporate ventures talvez seja o ator desse grupo que está modificando com mais rapidez o seu comportamento. O que é isso? Tá? Vamos imaginar que um grupo de pessoas que está num instituto de pesquisa qualquer, ligado a ciências da vida, tá? Saiu porque tem algum tipo de ideia para criar um produto ou criar algum tipo de tecnologia ligada ao mal de Parkinson. Tá? Seja um remédio, seja um dispositivo, seja uma combinação de ambos. Esse grupo sai, esse grupo se organiza, começa a desenvolver o seu produto, o seu protótipo, e rapidamente ele começa a captar recursos financeiros. O que está acontecendo é que eu comentei a respeito dos anjos, eu comentei a respeito dos investidores. Existem fundos de capital de risco, fundos de venture capital, que são basicamente que existem para fazer esses investimentos, e agora a gente está cada vez mais vendo as empresas terem uma área de capital de risco dentro das suas estruturas. Então, uma empresa ligada à área de ciências da vida, por exemplo, passa, nesse estágio bem incipiente ainda, a ser uma investidora. Por quê? Porque para essa empresa é mais barato investir nesse grupo que já tem um trabalho em andamento e já tem uma perspectiva de criar algo, do que começar um desenvolvimento dentro das suas quatro paredes. E esse fenômeno a gente está vendo com empresas farmacêuticas, automobilísticas, de tecnologia, empresas de logística, empresas de educação. E esse é um fenômeno, para mim, que ele se explica pela velocidade que essas empresas precisam para ter novas ideias, novos produtos e novas tecnologias no seu portfólio a ser oferecido para os seus clientes. Tá? Bom, a universidade ou centro de pesquisa, ela é uma das partes mais críticas e é de onde, se você pensar especialmente na área de deep technology ou de tecnologia profunda, um dos elementos mais críticos e fundamentais. Por quê? Quando as pessoas pensam em capital de risco ou em venture capital, o que vem à cabeça? O Google, o Facebook, o WhatsApp, Snapchat, Foursquare, Instagram, Tinder, para algumas pessoas aqui, que pode ser. O que você tem em comum com esses grupos são basicamente serviços ou são basicamente startups ou empresas que são ligadas a software, tá certo? Então, se você tem um grupo que sabe programar, e programação é algo que você pode ser autodidata em programação, tá? Eu tenho absoluta convicção que qualquer pessoa que está nessa sala aqui, se não sabe programar, mas resolver, eu quero aprender, vai estar programando daqui a um mês. Os graus de proficiência são distintos, mas vai conseguir. Agora, se eu estou fazendo essa mesma apresentação, tá, em um ambiente que não seja um CBPF da vida, e digo, se alguém aqui quiser fazer pesquisa com filmes finos, ou em bioquímica, ou em nanotecnologia, não é simplesmente o sujeito desejar fazer isso. Né? Vocês estão aqui para não me deixar mentir, isso é um trabalho que custa anos e anos e anos de vida, para algumas pessoas cabelo branco e para algumas pessoas, inclusive, o próprio cabelo. Essa é uma diferença importante dentro do mundo de tecnologia profunda. A tecnologia profunda, ela não aceita empreendedores que não tenham um lastro técnico, científico muito forte. E se você pensar no aspecto econômico disso, isso faz todo sentido. Porque o risco que eu tenho ao investir numa startup ou numa empresa de inovação que só depende de 2 ou 3 programadores é muito mais alto do que eu investir numa startup onde o time que está fazendo o produto é extremamente técnico, extremamente científico. Por quê? Porque existe algo chamado barreira de entrada.
a barreira de entrada para você codificar um programa que tenha a mesma função ou que seja um clone do outro é baixíssima. Qualquer pessoa que sabe programar pode ver o comportamento de um programa e, no limite, reproduzi-lo. Com a tecnologia profunda, ou a deep technology, isso não é verdade. E é por isso que é tão importante você ter uma interação e tão importante que centros de excelência, de pesquisa científica, com elevada barreira de entrada, tenham a real consciência da sua importância para esse ecossistema. É daqui que saem as startups e que saem os inovadores do mundo que a gente vai experimentar pelos próximos 30 a 50 anos. E eu não digo isso de forma leviana. Existe um conjunto de 3 elementos que acontecem agora e que são os elementos que estão viabilizando o que a gente chama de 4ª Revolução Industrial. Que elementos são esses? Se você pensar lá atrás, no século XVIII, XIX, você começou a substituir a mão de obra humana pelas máquinas a vapor. E isso ficou conhecido como a primeira Revolução Industrial. A gente viu isso com a tia Teteca lá no colégio, né? A segunda Revolução Industrial veio com a substituição das máquinas a vapor pelas máquinas elétricas, com a popularização da eletricidade. A terceira Revolução Industrial, um pouco mais recente, ela veio com o transistor, com o circuito digital, o circuito integrado. E agora, existe uma percepção que a gente está entrando no que se chama da 4ª Revolução Industrial, apenas 50 anos depois da terceira. Quer dizer, como era de se esperar, essas revoluções estão ficando mais exprimidas no tempo, né? E o que é a 4ª Revolução Industrial? É exatamente a combinação dos 3 fatores que hoje viabilizam novos negócios. Primeiro fator, todo mundo tem um negócio desses no bolso, que é uma máquina que se conecta com outras pessoas e com outros equipamentos. Isso está popularizado no último grau. Eu acho que 100% das pessoas dessa sala devem ter isso. Um país como o Brasil, que é um país ainda considerado emergente, ele tem mais de 100% de penetração de celular. Ou seja, tem mais celular do que gente aqui no país, tá? Segundo fator, armazenamento de dados. Armazenar dados se tornou algo quase de graça. Você paga uma taxa anual para qualquer provedor desses, o Google, a Microsoft, a Apple, qualquer um desses, e você pode subir para a nuvem todos os seus vídeos, fotos, documentos, imagens, etc. E isso daí é literalmente o armazenamento ilimitado de informação a preço virtualmente nulo. E o terceiro e último fator é o poder de processamento. Se você tiver, por exemplo, para usar um exemplo prático, né, a minha tese de mestrado em 96 foi sobre visão computacional. E eu fiz isso usando várias técnicas de inteligência computacional, uma delas as redes neurais. Eu montava as minhas redes neurais, eu botava-las para rodar numa máquina Sun, tá, rodando Linux, Unix, na verdade, Linux nem existia ainda, e no dia seguinte eu vi o resultado. Hoje em dia, você pode alugar, usando o seu celular, centenas de processadores, pagando virtualmente nada. A Amazon, que é conhecida como uma empresa de venda de artigos pela internet, ela tem um negócio extremamente rentável, chamado Amazon Web Services, em que você aluga fazendas de processamento. Então, se você tiver um problema computacional complexo, 100% numérico, onde você não precisa de uma mensuração, você aluga por um preço absolutamente módico, 50, 100 processadores para fazer o seu processamento e recebe a resposta de volta. Quando você combina essas 3 coisas, você criou as ferramentas para poder ter novas áreas de desenvolvimento despontando. A própria nanotecnologia, biotecnologia, robótica, computação quântica, ciência de materiais, interconexão dos objetos, carros autônomos, agribusiness, indústria aeroespacial, todos esses businesses eles estão agora sendo viabilizados porque ficou muito barato você desenvolver, você simular, você prototipar. E nenhum elemento vai ser mais importante para essa nova era do que esses institutos que formam gente qualificada. Por quê?
Porque sem essas pessoas não há como criar essas indústrias. Não dá para você desejar fazer um novo produto usando nanotecnologia. Se você não tiver um lastro intelectual e acadêmico muito forte, isso simplesmente não acontece. Okay? O próximo item é o governo, tá certo? O governo tem uma função muito importante nesse ambiente. Por quê? Porque o primeiro capital de risco que tem que entrar no ecossistema de inovação é do governo. Se a gente não se conscientizar disso, vai ser muito difícil a gente conseguir avançar e atingir um grau de maturidade no ecossistema de inovação brasileiro que a gente enxerga em outros. Eu de forma alguma, eu estou advogando que a gente tenha a mesma dinâmica do Vale do Silício, por exemplo, que é um elemento que está ligado a uma cultura que não é a cultura brasileira. Tá? Ele existe em função de vários elementos que não são compatíveis com o que a gente tem aqui. Porém, nós temos absolutamente tudo para termos a nossa versão do Vale do Silício, de um ambiente de inovação, um ambiente de empreendedorismo, um ambiente de criação de riqueza através de conhecimento. Qual é o grande desafio aqui? É você criar políticas públicas que sejam consistentes com o planejamento de longo prazo e que sejam consistentes com a forma como você vai conseguir levar a cabo o desenvolvimento desses empreendimentos, dessas empresas. Quando você fala de desburocratização e de um arcabouço jurídico, você basicamente está falando de como é que o governo pode incentivar e facilitar a vida do empreendedor, como é que o governo pode criar elementos para conectar o empreendedor com o centro de pesquisa e com a universidade, e como é que o governo pode incentivar o tomador de risco, o investidor, a ter incentivos fiscais para investir em inovação. Vários países do mundo, por exemplo, têm especificamente para alocação de capital de risco um desconto imediato no imposto de renda. Você investiu numa empresa, numa startup, não deu certo, fica tranquilo que o teu prejuízo serve para te ajudar no teu imposto de renda até um certo número. E, em geral, são números bem robustos. Ou seja, você está incentivando o tomador de risco, sabendo que ele tem um benefício tributário lá, e você sabe que cada vez que ele está incentivando alguém a empreender, ele está criando riqueza, está criando emprego, está criando desenvolvimento técnico, está criando desenvolvimento científico. Então, esse é um elemento crítico que não pode faltar para o nosso elenco de atores de inovação, tá certo? Isso aqui acaba que é um pequeno resumo e que fala um pouquinho sobre quais são as etapas ou quais são os elementos que a gente tem que olhar para conseguir fazer com que aquele ecossistema seja próspero, ou que ele crie filhotes e que ele crie casos de sucesso. Obviamente, o talento, um ambiente regulatório adequado, facilidade para o investimento, densidade técnica e cultura. Vamos começar pelo final, vamos falar de cultura. Que cultura é uma das coisas mais difíceis de você modificar. Quando a gente pensa num país, e aí não é só o Brasil, um país latino-americano, o estigma do fracasso ele é considerado uma vergonha. O cara que faz algo e não prospera, ele é considerado um perdedor. Dentro do ambiente de inovação, não existe o cara que só acertou. Isso não existe. Você tem que ter no seu histórico os erros para aprender e para poder reciclar esses erros em conhecimento para o seu novo desafio. Isso é extremamente importante. E se você olhar para esse quadro aqui, o que a gente está falando são basicamente os elementos que a gente encontra no Vale do Silício, que não por acaso é o ambiente mais procurado e mais próspero para inovação. Você tem um ambiente extremamente rico em imigrantes. Existe, obviamente, a preocupação agora lá com a eleição do novo presidente americano que isso possa sofrer um revés, dado o discurso que ele vem fazendo em campanha. Mas se você for lá, e é uma experiência espetacular, é muito comum você entrar num restaurante e você não ver nenhum anglo-saxão puro, simples, assim. Aquele cara com certeza é americano. Você vê de tudo.
Você vê latino, você vê hispânico, você vê oriental, você vê negro, você vê indiano, você vê tudo. E aquilo funciona. Quando as pessoas trazem para a mesa as diferentes culturas e os diferentes modos de resolver problemas, isso funciona. A medicina no Brasil, o sujeito que estuda medicina, eu acho que no 3º ano já está examinando. Já está dando plantão no hospital, já está aprendendo a lidar com o paciente. Nos Estados Unidos, o médico só começa a tocar em paciente depois de 7 anos de estudo. Processos e etc. e tal. Por que o médico brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos para fazer um pós-doc ou para fazer uma experiência desse tipo, ele é tão diferente? Porque ele já chega com 10 anos de experiência em analisar, em tocar, em experimentar com o paciente. Esse mix de cultura, ele acaba trazendo benefícios para o ambiente como um todo. O ambiente regulatório, já falamos um pouquinho, você tentar criar todas as ferramentas necessárias para você poder prosperar com a ajuda do governo, ou pelo menos sem que o governo atrapalhe, você ter os incentivos corretos para o capital e, obviamente, você conseguir trazer densidade intelectual e acadêmica para o seu ambiente. Falando um pouquinho que aqui, essa questão imigratória, ela deveria ser algo que a gente deveria estar pensando o tempo todo. Por quê? Dentro do nosso mundo, o Brasil ele é o país mais importante da América Latina. Tá? Eu mesmo, na minha época de academia, eu convivi com muitos estudantes de outros países da América Latina, Peru, Equador, Uruguai, Argentina. Por quê? Porque o Brasil ele atrai, dentro da nossa jurisdição, a gente atrai esse tipo de elemento. Só que eles poderiam fazer muito mais. Tem muito poucos países que têm, para um estudante ou para um pesquisador, o grau de atratividade que o Brasil tem. E a gente explora isso de forma, eu acho que muito discreta e muito pontual. O ambiente regulatório, olhando para uma pesquisa feita, esse é um relatório que sai com alguma periodicidade, o Doing Business Report, ele é uma pesquisa que o Banco Mundial faz com 100 e muitos países, 130 ou 140 países. Desculpa, 189. Tá? Nós somos o 116º no ranking do relatório de fazer negócios. E se você quebrar por negócios, impostos, permissões para construir e comércio exterior, a gente tem uma posição vergonhosa para o tamanho do país e para o que a gente se propõe a ser. É vergonhoso. Se você olhar, eu tive essa experiência, todos os passos para você abrir, fechar ou construir uma empresa, eles são mais complexos aqui do que quase que na totalidade dos lugares. Melhorou, está melhorando, tem coisa acontecendo para fazer isso ficar mais simples, isso não tem a menor dúvida. Mas se você olhar de forma estrutural, 107º, 8º em 189 países na parte tributária. A complexidade dos nossos impostos, de você ter tudo correto, de você ter tudo preenchido, de você ser capaz de entender isso tudo. Na parte de contabilidade, existem empresas aqui, startups aqui, que tentam resolver o problema da contabilidade no Brasil. Nós somos, de longe, o país que mais consome horas com contadores no mundo. No mundo. Nós consumimos expressivamente mais do que o penúltimo colocado. Expressivamente mais. Como é que a gente faz o fail often and fail fast, que é um ditado que tem no mundo de inovação, né? R logo, R depressa, para você poder passar para o próximo passo. Como é que você consegue fazer isso se as empresas aqui, às vezes, demoram 3 meses para serem abertas e não conseguem ser fechadas? Essa é uma queixa que o empreendedor tem. Eu não consigo encerrar a minha empresa. Tá? Parece que tem sempre alguém querendo deixar o cadáver vivo. É o Jason, do Sexta-feira 13. Não morre aquele negócio. Isso é um problema que, de novo, precisa do governo chegar e dizer, essa agora é a regra do jogo. Empresa com essas características aqui, com esse documento aqui, ela está fechada, não tem mais responsabilidade para quem a abriu, não tem mais risco para quem investiu. Vamos para o próximo capítulo. Não dá para tratar uma empresa que tem 5 pessoas que sobrevive à base de investimento de amigos e familiares do jeito que você trata uma corporação estabelecida que tem receita na ordem de milhões e milhões de dólares.
são bichos diferentes, você precisa tratar de forma diferente. É que nem você falar com um bebê de 3 meses como você fala com um adulto de 35 anos. Com raras exceções, é bom ser diferente. Raras exceções. E aqui, como é que a gente consegue criar um ambiente de propriedade intelectual onde hoje a fila de espera para você fazer seu registro na NPI são de 11 anos. Então, se você teve uma ideia há 10 anos atrás, está quase na hora de você conseguir a sua patente. Que, como vocês sabem, expira em várias legislações entre 7 e 20 anos. Difícil. Muito difícil conseguir prosperar nesse ambiente. A desconexão entre a legislação e o risco do negócio é clara olhando para esse gráfico aqui. Isso é o tanto de dinheiro que entra em inovação, em venture capital, em alguns países que eu estou citando como exemplo. Eu botei aqui, só para efeito dramático, o nocional investido. O correto era botar um percentual do PIB, tá? Mas não ia ter o mesmo impacto para mostrar que realmente nos Estados Unidos, em 2014, entraram 50 bilhões de dólares em inovação. Quantos por cento desses 50 bilhões de dólares deram certo e viraram mais dinheiro? Provavelmente uma fração pequena. Mas isso não faz com que eles deixem de tentar inovar. Porque é nesse processo que você cria inteligência e que você cria novas possibilidades. Tá? A Europa como um todo é mais ou menos 10, a Índia mais ou menos 5, Israel, apesar de ser um país muito pequeno, como percentual do PIB é um número expressivo. Vocês estão vendo o Brasil ali, né? É uma fatiazinha, uma unhazinha de investimento que tem dentro do que se chama de capital de risco. Tá? O que eu quero dizer por densidade, né? Que foi de longe a figura mais difícil para eu conseguir ilustrar esse slide, né? Como é que eu ilustrava densidade com alguma imagem. Então, a gente foi com isso aí mesmo. Quando você tem densidade, você está falando de uma concentração grande de pessoas e de talentos que convivem juntas. Essa é a densidade que eu estou dizendo, densidade intelectual. Então, quando você entra num ambiente como esse, ou como qualquer centro de pesquisa de excelência, a colisão de ideias é algo que gera resultados de forma extremamente eficiente. Algumas das melhores ideias que os empreendedores têm, eles tiveram o quê? No almoço, no elevador, numa carona para voltar para casa, entre um experimento e outro, numa ideia totalmente descorrelacionada. Quantas inovações científicas não são fruto do acaso? A gente estava falando disso um pouco mais cedo. Você está fazendo um experimento, alguém não calibra adequadamente, alguém bota o material errado, alguém tira na hora errada a tua amostra, e você fala, pô, tá aqui, isso aqui pode ser alguma coisa. Então, quando a gente fala de densidade, é importante você tentar criar clusters de gente e de instituições que tenham esse tipo de capacidade. A gente tem alguns exemplos no Brasil, o Porto Digital, lá em Recife isso existe o Parque Tecnológico lá na COP, onde tem também a incubadora da UFRJ, para quem já teve a oportunidade de ir. Agora, o coworking, que é por excelência o espaço de inovação, de colisão, é onde se vocês tiverem de oportunidade de conhecer, o que é um coworking típico? É um andar aberto, onde cada grupo de 4 a 8 cadeiras é uma empresa. E está todo mundo junto. E quando você vê que não, de manhã você chega a ter uma empresa aqui e outra aqui, eles fazem um lanche juntos e descobrem que o ideal era juntar as operações dele. É a colisão. E isso é absolutamente crítico para um ambiente com densidade de inovação importante. Okay? Bom, a cultura do inovar é algo sutil. Eu posso empreender abrindo uma barraquinha de cachorro-quente. Eu resolvo ser meu próprio patrão, eu tenho uma receita para fazer cachorro-quente e molhos e coisas assim, e eu estou criando um negócio. Só que eu não estou necessariamente inovando, e é isso que a gente está querendo dizer. A gente tem, no Brasil, culturalmente, um DNA muito ligado a empreender. O Brasil quer ser o seu próprio chefe. O brasileiro odeia chefe. O carioca triplamente odeia chefe. Então,
é natural que ele queira falar, eu vou fazer o meu negócio, eu vou responder a mim. Isso não necessariamente é sinônimo de inovar. Só que, de novo, o empreendedorismo é uma condição necessária para você criar inovação. Não é suficiente, mas é uma condição necessária. Certo? Bom, agora vamos fazer... Isso é só um estudo que foi feito por uma turma de MBA, se eu não estou enganado, do MIT, só que mostra o seguinte, né? Não sei quanto vocês estão familiarizados com esse gráfico nesse formato de radar, mas basicamente cada um dos vértices indica alguma característica desejável para o ambiente de inovação. A curva verde é o Brasil, a curva preta é considerado o benchmark, né? O padrão ouro, que é os Estados Unidos, e aí você tem China e América Latina só para ajudar na ilustração. Isso é de 2012, tá? 2012. A gente pode concordar que em 2012 a situação do país era melhor do que ela é hoje. Sem entrar em nenhum mérito, nenhuma discussão, a gente estava numa situação melhor. E ainda assim você vê como a gente estava longe de um padrão de excelência em itens como imposto, ambiente de desenvolvimento, oportunidade de negócios, capacidade de sair para monetizar o seu investimento. Isso é algo que nós gostaríamos de puxar cada um dos vértices dessa curva para poder ser capaz de chegar perto do padrão ouro ou do padrão que vai permitir com que esse ambiente se prospere da forma que a gente gostaria. Tá? Bom, essa é uma parte que eu acho que é bem importante, que fala sobre como é que você tem uma relação cada vez mais próxima entre a pesquisa científica e a inovação. Isso não era verdade até muito pouco tempo atrás, ou isso está ficando cada vez mais verdade. Tá? Por quê? Você se lembra que eu falei da tal da quarta revolução industrial? Você se lembra que eu falei que a capacidade de desenvolver os novos negócios aqui para inovação são inerentes a pessoas com uma formação técnico-científica sofisticada. Isso daí é algo que mostra isso de forma muito clara. Isso é, quanto mais o tempo está passando, mais você está vendo que o número de citações a artigos científicos, na hora que o sujeito vai lá e bota o depósito de uma patente, está explodindo. Por quê? Porque cada vez está chegando mais perto entre o sujeito fazer a experiência, criar o paper, apresentar num journal qualquer, ou apresentar num seminário qualquer, e dizer, opa, isso pode inovar e criar um aplicativo no mundo real. Vou montar uma empresa e eu vou, na hora de patentear, eu vou citar a pesquisa científica que baseia isso. Então, só esse gráfico, ele deveria ser um incentivo absurdo para todo mundo que tem capacidade de publicar papers, que, de novo, é uma parcela da população que é desse tamanho, e que sabe que isso aí pode transbordar para um negócio no mundo real. A segunda coisa é o fenômeno que a gente chama de você ter um conjunto onde você vai licenciar o trabalho de pesquisa, de novo, no mundo real. Dá uma olhada nisso aqui. Isso são as áreas nas quais você tem as citações sendo utilizadas no empreendedorismo. Então você vê, ó, pesquisa biomédica, medicina, química, tecnologia, física, biologia e ciências espaciais. Tem alguma coisa aqui que não tem uma densidade técnica profunda e elevada? Não. Por quê? Porque é isso que vai criar os alicerces das próximas indústrias e dos próximos impérios que vão dominar o mundo nos próximos 30 anos. Os algoritmos que estão controlando os carros autônomos, eles estão saindo daqui. Quando você comprar o teu próximo carro no Brasil talvez demore mais, mas certamente lá fora, daqui a 2 ou 3 anos, você vai perguntar, tem ar-condicionado? Tem. Tem vidro elétrico? Tem. Tem direção autônoma? Vai ser assim. É um plus que o carro tem que ter. É uma aplicação de indústria que foi desenvolvida totalmente na academia. Desculpe. As invenções, que a gente chama, elas têm uma qualidade cada vez maior quanto mais perto da comunidade científica elas existem, né?
Então, eu criar um produto ancorado pelo trabalho científico e acadêmico é muito mais crível e tem uma capacidade muito maior de aderência e de sucesso do que eu simplesmente testar alguma coisa na hora que eu estou pensando na solução do problema. Bom, o hiato típico entre patente e trabalho científico, agora, 3 anos. E olha que isso ainda inclui alguns trabalhos que seguem sendo citados na hora de depositar patente por décadas. Algumas coisas, a gente sabe disso, todo mundo na nossa vida tem o seu paper que persegue. Eu, durante muito tempo, não consegui escrever nenhum paper, eu achava, vou conseguir fazer esse paper sem citar o fulano de tal. Aí chegava e falava, não tem jeito, vou ter que citar o cara de novo. Todo mundo tem teve essa experiência com alguém. Mas você vê aqui o tempo que está levando e você vê que a média está em 3 anos. Você está citando papers que só têm 3 anos de vida. O que a gente sabe que é um tempo super reduzido. E aí você vai falar, o que são esses números negativos aqui no eixo da abscissa? É porque o cara não publicou o paper, mas o cara que está depositando a patente sabe do trabalho que foi feito, porque ele está envolvido com aquela startup, e ele já bota esse negócio dentro do seu depósito, que ele sabe que tem dados científicos comprovando aquilo. Tá? Isso aqui é só isso aqui são só a regra do jogo do que eu vou mostrar para finalizar a nossa apresentação, finalmente, né? E poder, obviamente, abrir para a gente bater um papo. Isso aqui é um índice que a gente traz para você sobre inovação no mundo. Isso é um índice que a Bloomberg fez. A Bloomberg, para quem não conhece, é basicamente um serviço de notícias utilizado em larguíssima escala pelo mercado financeiro e que tem televisão, tem rádio, tem terminal de computador, tem aplicativo, tem site. E eles basicamente fizeram uma pesquisa olhando para cada um desses itens como mensurar cada país no seu índice de inovação. Então, tem algumas coisas interessantes que eu achei que vale a pena trazer para vocês. Então, eles olham para pesquisa e desenvolvimento, manufatura, qual a quantidade de empresas de alta tecnologia domiciliadas no país. Alta tecnologia, lembra? Empreender não é inovar. Eles olham para a parte de educação superior, parte de pesquisadores, qual a quantidade e a densidade do ambiente de pesquisa no país. Olham para as patentes e montam com 200 países, 69 conseguiam preencher todas essas 6 métricas. Tá? Quais são os 5 vencedores na categoria pesquisa e desenvolvimento? Os países que têm o melhor índice de inovação na categoria de pesquisa e desenvolvimento. E, de novo, eu queria saber como é que eles chegaram nisso, tem a metodologia. Inclusive, você pode ir para um site deles, bota lá Bloomberg Innovation Index, que você vai chegar na mesma página que eu usei para montar isso aí. Tá? Depois, quais são os 5 países com manufatura? E aí tem algumas surpresas, né? Suíça, primeiro. Porque, de novo, proporcionalmente, eles têm algumas das melhores e maiores produtos manufaturados do mundo. Tecnologia, não foi surpreendente, né? Quem é o primeiro. E pesquisadores, olha quem ganhou. Não deve ser surpresa aí para vários de vocês. Coreia do Sul vence na parte de patentes. E aí, isso daí é um dado só anedotal, porque nem tudo são flores, né? Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um país com uma cultura litigiosa razoável, né? A questão lá é que o litígio ele não dura 35 anos. Né? O cara vai, entra, em alguns meses depois ele tem o resultado dele. E aqui você vê que o próprio ambiente de inovação alimenta uma indústria de advogados e de honorários. Por quê? Porque todo mundo quer botar um pouquinho o dedo naquela patente, todo mundo quer dizer, não, o cara está trabalhando com uma patente que eu fiz. Não, eu que limpei o equipamento que ele usou lá para fazer aquela descoberta, então eu tenho um pouco de direito nisso. Então eu achei curioso, só para vocês verem também o tanto de energia que se gasta com processos ligados a patentes. Né? Educação superior, de novo, Coreia do Sul, Rússia, Finlândia, Israel e Ucrânia.
Bom, Rússia e Ucrânia acho que também não devia surpreender ninguém. E aí, olha que coisa interessante. A Grécia, um país que quebrou há 2 anos atrás, em termos de percentagem da população universitária, é a primeira do ranking em termos de educação superior. Fiquei surpreso quando eu vi essa informação, queria dividir isso com vocês também. A Rússia é a primeira em termos de percentagem da força de trabalho com a educação superior. Apesar de ser um país emergente, né, é um dos BRICS, que nem Brasil, Índia e China, é a primeira em termos de percentagem. A cultura na Rússia empurra as pessoas para fazer o ensino superior. Eles têm uma veneração pelo conhecimento estilo antigo, né? Livros antigos, teoremas antigos, modelos de aprendizado antigos. E aí a Tunísia é a primeira em termos de proporção de formandos em STEM. STEM é Science, Technology, Engineering and Materials, que é o que você entende que são as carreiras que você tem que incentivar os jovens a seguir para poder inovar. Vamos ver a gente? Ou para agora? Vamos ver, né? Eu pego todos esses itens e eu falo do Brasil. Ou seja, vamos ver para cada um daqueles rankings onde é que ele está posicionado. 41º em patente, 48º em pesquisadores, 49º em educação, 30º em empresa de tecnologia, 40º, terceiro, obrigado, em manufatura, 30º em pesquisa e desenvolvimento, e sua posição final de 69, 47º. Pessoal, a ideia não é terminar com uma nota deprimente, né, por favor. A ideia é só para dizer o oceano de oportunidades que a gente tem, como o ambiente atual dificilmente vai ficar melhor para quem tem capacidade de empreender e, principalmente, quem tem estofo acadêmico e científico para isso, e como nós aqui estamos tentando, dentro do possível, criar uma cultura e criar uma forma consistente de ver esse movimento de empreendedorismo e de avanço e de inovação sendo algo que permeie mais o nosso ambiente aqui no Brasil. De novo, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Queria agradecer e abrir para perguntas, comentários, como ele já pensou. Por favor. Gela. Vou começar com um paradoxo. Paradoxo. No raio de 50 quilômetros daqui, tem talvez a maior concentração de PhDs no hemisfério sul. Concentração de universidades, de instituição de pesquisa, tudo isso. No entanto, a gente tem o Pacto Tecnológico na Ilha do Fundão, mas é um pacto tecnológico de indústrias já maduras, tudo isso. Tipicamente, se você for procurar os grandes centros de inovação no mundo, uma das características são centros culturais ricos e tudo isso. Você pode dizer que no Rio, apesar de tudo, ainda é no Brasil o paradoxo. Por que a gente não tem uma indústria pequenas indústrias de alta tecnologia, que o volume, quer dizer, o ambiente, em princípio, existe. Qual é o grande impedimento que nós temos aqui na região do Rio de Janeiro? Eu acho que são vários fatores que entram nessa equação. Tá? Primeiro, o salto que você tem que dar quando você tem o conhecimento e você quer empreender, ele é um salto onde você precisa de alguém para te dar a mão. Esse alguém, normalmente, é o governo. Você precisa ter algum tipo de veículo, algum tipo de mecanismo que possa permitir que você migre de forma tranquila entre o seu ambiente acadêmico e o seu ambiente empresarial. Então, hoje, por exemplo, se você quiser abrir uma empresa para criar o seu novo invento, para criar o seu novo produto, você tem que passar por todos aqueles obstáculos burocráticos, onde você tenta financiar a sua empresa com investimento de algumas pessoas, normalmente família e amigos, você não dá nenhum incentivo para essas pessoas tomarem esse risco absurdo. Terceiro, você tem a sombra do Rio de Janeiro
São Paulo, onde tem um mercado maior e onde você tem, sim, um ralo que acaba absorvendo muita gente que está aqui e que fala, eu vou trabalhar, o que eu quero fazer, eu não tenho aqui no Rio o mercado, eu vou embora. O número de verticais de negócios que o Rio foi perdendo no tempo, para São Paulo, em particular, está diretamente ligado ao fato do que o seu universitário ou o seu recém-formado, que quer trabalhar e que quer inovar, fala, eu até quero fazer isso, mas eu quero ir onde eu tenho um mercado. E o Rio ele tem ficado com um estigma cada vez maior de que ele não é um mercado com a mesma densidade do mercado de São Paulo. Então você tem um polo que atrai muita gente para ir embora daqui e você não tem uma política pública consistente para você conseguir dar incentivo para que aquele jovem universitário que tem a sua formação numa entidade de excelência possa não só criar o seu negócio, mas dar segurança para aqueles que estão à volta investir nesse negócio com capacidade mínima de recuperar seu investimento. Gui, parabéns pela exposição, acho que claríssima. Agora, e o tema sem dúvida, inovação, mas olhando esse levantamento, Bloomberg é a base de tudo isso, né? E a nossa posição acima de 40, né? Vindo aí de um conjunto de notas que variam algo entre 30 e 49, né? Acho que eu tentei gravar um pouco. 69. Né? Então, o tema é inovação e eu vou usar aí um tema diferente. Existem vários outros países, né, antes dessas nossas posições, que sem dúvida usaram algum sistema, né, para se mexer de uma posição a outra durante um período de tempo. A gente não dá para ver, não dá para saber como é que é, mas não dá para copiar o que é que essa gente fez. Estamos falando em inovar. Copiar é um pouco pior que isso. Mas não dá para fazer alguma coisa semelhante ao que esses países fizeram para se mexer nessa escala. Eu tenho certeza que se a gente analisar com cuidado 5 anos, a gente há de conseguir detectar uns 3 ou 4 aí que tiveram saltos ornamentais. Né? O que eles fizeram? Né? A resposta... O que eles fizeram e como é... E mais. Né? Como é que a gente pode levar isto aos órgãos nos quais as alavancas que eles utilizaram para fazer e sensibilizar as nossas alavancas a se mexerem, né? Se é que existe uma forma de fazer isso. Então, a resposta curta, que você já deve ter percebido que eu não sou muito bom de dar a resposta curta, né? A resposta curta é sim, você está absolutamente correto. Existem receitas de bolo que a gente pode olhar e fazer copy-paste. Isso funcionou bem, a demografia do lugar lembra um pouco a nossa, porque não dá para pegar o que funciona de repente no Japão e botar aqui, mas você consegue tropicalizar várias, Singapura, você consegue tropicalizar Canadá, você consegue tropicalizar Espanha, Itália e tudo. Você não consegue fazer nenhum... O que passa por todos esses copy-pastes? Tá? O sistema operacional. Para fazer um copy-paste, você precisa de um sistema operacional. O que é o sistema operacional? É o governo. Passa pelo governo. Então, o que tem que ser feito, eu sei. Esse cidadão aí à sua esquerda sabe, inclusive sabe de experiência própria, porque visitou... Aquele road trip que você fez, você foi para quantos ambientes de inovação? 10 ecossistemas no mundo todo. Então, o Kiko, para quem não conhece, ele é o responsável pela Dynamo e depois ele pode fazer um pouco a digressão dele, que eu acho que vai ser construtivo para todo mundo. Mas não é falta de exemplos bem-sucedidos, não é falta de saber o que fazer. É falta de você ter um sistema operacional que permita que se dê copy-paste. E aí você pergunta, como é que a gente faz isso acontecer? De novo, eu volto para o Kiko. Ele tem hoje uma entidade não governamental, não política, que não está associado ou vinculado a nenhum órgão, mas que está tentando levar esses achados para o governo. Quanto tempo você ficou lá na Assembleia, lá em Brasília, fazendo o seu depoimento?
1 hora e pouco falando para um monte de deputados e pessoas que têm lá caneta para fazer as leis, para dizer, olha, pessoal, se fizer isso, desde benefício tributário até incentivos acadêmicos, passando por velocidade de abrir e fechar a empresa, qual é o passivo que você assume ao investir numa startup. E como toda reunião com o governo é excelente, né? Todo mundo fala, não, é isso. Vamos resolver, vamos fazer. Você recebeu alguma notícia de volta? Pois eu também não. Então a gente sabe o que tem que fazer, Eduardo. Eu vou te dizer que parte do que nós estamos fazendo aqui, ao fazer com que as pessoas entendam um pouco o tamanho da oportunidade que está na frente da gente. O Brasil pode dar um salto razoável de qualidade para o seu ambiente, para a sua população. Sabendo o que tem que ser feito, que é uma das partes, e efetivamente fazendo. Eu acho que uma das coisas, né, uma das coisas é literalmente elegendo pessoas que vão levar as dínamos a sério. Isso. Né? É isso aí. Elegendo por urna. É isso aí. O cara que tem na sua plataforma... Que na sua plataforma tenham espírito da dínamo embutido. Né? Porque, na realidade, né, provavelmente, nenhum de nós aqui, na última eleição, se preocupou com uma coisa dessas. Né? Ou consultou se o seu votado tinha alguma... Se o seu vereador tinha isso na plataforma. Se o seu vereador tinha conhecimento sequer do que se de uma trata plataforma como essa. Né? Ou da necessidade de uma transformação dessa magnitude. Acho que esse tipo pode ser levado para a escola, a diversos níveis, né? Antes da área de votação, né? Mas eu acredito muito, né, que o processo eleitoral, como a gente o tem hoje, seja realmente, a longo prazo, a única solução que a gente tenha para fazer isso. Fora o esforço de convencer o governo. Só passar uma certa... Sou o Kiko, do Dínamo. O Dínamo é uma entidade criada há 2 anos atrás, com vários atores do ecossistema de inovação e startups do Brasil. Então, a gente está falando das principais entidades representativas, tem a Anjos do Brasil, que é de investidores anjos, são as associações representativas de startups, a AB Startups, você tem a BVCap, de investidores de Venture Capital, você tem o Google, você tem a Microsoft. Então, a gente juntou 14 representantes do ecossistema como um todo, fora o governo, para tentar articular e entender o que eram as demandas do ecossistema de inovação e startups para discutir com o governo, para apoiar o governo tecnicamente, mas também para levar essas demandas para o governo. Mas, assim, eu acho que de tudo que eu posso dizer de experiência e de ganho, essa articulação acho que é a coisa mais importante que a gente pode olhar como sucesso do Dínamo. Porque hoje a gente, para o governo federal e para o governo do Estado, inclusive agora, a gente está sendo procurado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, do Tutuca, porque a gente começou a virar uma referência de ponte entre essas entidades representativas, se articulando com todas elas. A gente tem um discurso único. Então, acabou de ser aprovada a Lei do Simples. A Lei do Simples, não sei se vocês sabem, tem um adendo referente a investidores anjo. Esse adendo a investidores anjo traz um ganho gigantesco para a área de investimentos no Brasil, que é o seguinte, é você tirar o investidor anjo de ter responsabilidade jurídica quando a empresa fale. Então, hoje, se eu tenho 100 mil reais nos Estados Unidos e invisto numa startup, se ela falir, eu perdi 100 mil reais. Independente do que aconteceu na empresa. Claro que se for uma fraude, se eu cometi fraude, eu vou ser preso, vou ser processado. Mas num fechamento normal, eu perderia 100 mil reais. Se você pensar que isso é uma startup que tem 95% de chance de falhar, que é a média, é óbvio que o cara não pode correr um risco maior. Ele investe em 10, 20 startups ao mesmo tempo. No Brasil, se eu investo 10 mil reais, eu corro o risco de perder 1 milhão. Por quê? Se essa empresa cresce um pouco e ela fale, as dívidas trabalhistas vão para o investidor. O cara que não participa da administração, não faz parte da composição administrativa da empresa. Então, um investidor de risco, que é isso que o Gui estava falando, ele, assim, cria mecanismos, gambiarras, que a gente chama, né, processos, para investir nessa empresa que só os pequenos investidores conseguem fazer. Mas um grande grupo de investimentos não consegue fazer isso e ele assume esse risco. Por isso que, normalmente, a startup que faz algum sucesso vai lá para fora. Os grandes investidores pegam essa startup e levam para fora. Então, quando a gente percebeu isso,
o que a gente fez foi, vamos unir essa galera. E aí entrou essa lei do Simples. Nessa lei do Simples, um dos artigos foi escrito pela Anjos do Brasil, que é parte do Dínamo, uma das associadas do Dínamo, e contou com o apoio de todos os 14 membros do Dínamo. Então, quando a gente chegou em Brasília, não chegou só a Anjos. Chegou a Anjos, chegou o Google, chegou a Microsoft, chegou a ABS, a BVCap, a Amprotec, a Ampay. Todas essas entidades chegaram com um peso institucional gigantesco, e é óbvio que aí foi aprovado. Mas, assim, até o último segundo na mesa do Temer, no dia da aprovação, estavam ligando para a gente, estão querendo cortar o artigo, e a gente se mobilizando, todas as entidades com todos os contatos políticos possíveis, para pressionar a aprovação disso. Então, a articulação do ecossistema, e vocês são super importantes para isso, então as entidades como vocês, articuladas, conseguem lutar por algo melhor. A grande verdade é que o Brasil, infelizmente, é provinciano. A gente é muito provinciano individualmente, como instituição e como governo. Então, cada entidade quer discutir a sua questão política, mas essa junção, essa articulação promove mudanças muito mais eficientemente. Então, esse é o aprendizado maior, digamos assim. Eu estava, enquanto você respondia a primeira pergunta, dando uma olhada na plateia aqui. E me surpreendeu o fato de que eu vi pouquíssimos jovens. Eu tive a experiência, quando eu estudei na USP, que quando tinham palestras desse teor, os estudantes também não compareciam em peso. Era mais o corpo acadêmico. A nossa juventude não tem apetite para inovação, porque quando eu penso em inovação, a imagem que vem para mim são de rostos jovens, cheios de apetite para risco, vontade de fazer coisas novas. A juventude brasileira não tem isso? Essa pergunta é boa. Ela tem. Eu acho que a gente tem até mais do que a média. Eu acho que o que acaba acontecendo é que o tanto que uma pessoa acha que ela pode ganhar usando 2 horas do dia dela, né, ouvindo falar sobre um tema que talvez não esteja no curto prazo no planejamento de vida dela, não compensa ela fala, não, eu vou aqui adiantar o meu dia, que eu posso sair mais cedo, eu posso acabar meu trabalho mais cedo, versus, não, eu quero ouvir, porque em algum momento lá na frente isso vai acontecer. E a segunda coisa que eu acho que pode também ser algo a se pensar é, por que eu, eventualmente, pesquisador, deveria me preocupar com a junção com a indústria, se eu não quero essa junção para mim? E o que essa palestra tenta ilustrar é que não há melhor momento para ser pesquisador do que esse. Porque o que vocês estão fazendo aqui, os desdobramentos das pesquisas que vocês estão fazendo aqui, podem e vão virar produtos e empresas que podem fazer as duas coisas. Podem fazer você prosperar financeiramente, o que é um belo efeito colateral, tá? Eu nunca vi ninguém reclamar de ter dinheiro, mas principalmente vai fazer com que você diga, pô, o meu trabalho viabilizou essa inovação. Você imagina o cara que que desenvolveu os princípios da ressonância magnética, o que esse cara não fez para salvar vidas? O que esse cara não fez para melhorar a qualidade de vida? Eu conheço um cara, esse cara fez a incubadora pré-natal mais barata do mundo, esse cara é da Índia. Ele criou uma incubadora para nenéns prematuros, que acho que você consegue montar por $22 ou $23, um negócio incomparável com o próximo. Esse cara tem no currículo dele 250 mil bebês que sobreviveram porque ele fez uma inovação que ele botou no mundo. Eu não sei se esse cara ficou rico com isso, eu acho até que não. Mas não precisa mais, amigo. Quando você morrer, você chegar lá no céu e você fala, pô, eu conheci o cara da incubadora, o cara vai, pode entrar só de conhecer o cara. Esse tipo de coisa, esse tipo de link que as pessoas têm que fazer entre ter estofo acadêmico e técnico e saber que isso vai transbordar para o dia a dia, porque tudo hoje é alta tecnologia. Isso aqui está repleto de invenções, inovações e descobertas, estado sólido, transistores, engenharia de software, o que você quiser. E o mundo não vai dar lugar para inovações não complexas. Só vai ter inovação complexa agora. Esquece a fase de você ganhar dinheiro, que você investir numa startup que permite você pedir comida pelo celular, que é útil. Não estou dizendo que não é útil, não. Mas acabou. Agora você vai ganhar dinheiro fazendo inovação densa. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que eu dei uma tergiversada. Se eu pudesse complementar com uma pequena coisa, quer dizer, que
ingrediente falta na nossa educação para os jovens acadêmicos que pode motivar eles a prestarem mais atenção nisso? Respondendo Se é que falta o ingrediente. Falta. Compensa empreender. Empreender é legal. Porque aqui a gente é muito paternalista. A gente quer um emprego público, com estabilidade, com poucas horas e com pouca volatilidade. Eu vou ganhar o mesmo salário, mas ninguém vai me demitir, ninguém vai me perguntar o que eu fiz hoje, eu não vou ter um chefe, meu chefe é o governo, está tudo certo. Isso tem que acabar. Não tem espaço no mundo para esse tipo de estrutura. Você precisa de um governo, você precisa de funcionários públicos, você precisa de servidor, você precisa de tudo isso. Agora, o incentivo está errado. O cara não tem que almejar um emprego público de 3 vezes por semana, 4 horas por dia, e achar que ele está fazendo bem para a sociedade. O cara tem que almejar como é que eu uso tudo que o país investiu em mim e que eu investi em mim para retornar alguma coisa, para mim, para minha família, para os meus círculos diretos. Eu acho que esse mindset, essa cultura de que é isso que o cara tem que almejar, é uma coisa que a gente tem que começar a incutir, como você falou, desde criancinha. Tem que ser logo. Sobre isso antes dele. Eu só gostaria de botar um pouco a perspectiva da gente como instituição. Quer dizer, nós estamos focalizados em pesquisa básica, né? Quer dizer, eu como indivíduo não estou particularmente preocupado, mas eu como instituição estou preocupado que o trabalho que eu faço ele tem desdobramento. O desdobramento não é necessariamente consequência do que eu faço. Quer dizer, é importante, porque às vezes quando você dá o ênfase, parece que é pessoal. Não, é institucional. Não. É exatamente isso. É o que eu mostrei aqui, por isso que eu mostrei aquele gráfico das patentes. O que vocês estão fazendo aqui vocês são os ombros, né, aquela história, né? Eu estou basicamente sustentado nos ombros de gigantes. Nessa analogia, os gigantes estão aqui. O cara que vai fazer a inovação, ele está em cima dos ombros de vocês, que estão fazendo o trabalho nos laboratórios, que estão fazendo os papers, que estão fazendo a pesquisa básica, que vai derivar para alguma outra coisa. Então, o caminho da inovação, ele passa pelo que está acontecendo aqui. Então, não é o fulano ou o beltrano, mas é como é que esse tipo de hiato entre o que vocês estão fazendo aqui e como é que eu pego essa tecnologia e levo para uma aplicação de mundo real, para usar o termo entre aspas, como é que eu consigo facilitar isso? E se eu tiver uma cultura de empreendedores no Brasil, vocês iam ter o Investor Day aqui uma vez por mês. Ia ter um monte de gente aqui sentada, ia ter a cada 15 minutos, cada um de vocês falando da pesquisa que vocês estão fazendo, e aí eu quero dizer, olha, você vai falar comigo depois porque eu quero patentear o teu método, porque eu tenho uma aplicação na indústria automobilística que você vai ser útil para mim. Cadê o Investor Day do CBPF? Onde vocês não se mexem, vocês continuam no laboratório, vocês continuam fazendo os papers, vocês continuam criando conhecimento básico, mas vocês criam um outlet para isso não ficar quicando entre as 4 paredes daqui. Você saber e os teus pares saberem que o teu artigo é absolutamente inovador. Legal. Vamos botar isso para trabalhar. Vamos botar o CBPF para receber royalties disso. Não é o objetivo. Mas quanta coisa não pode ser criada em cima dos ombros de vocês que estão fazendo esse trabalho todo santo dia. Isso é que falta. Isso é que falta. Bom. Pô, isso é um ciclo virtuoso, né? Gui, eu gostaria só de comentar e fazer uma pergunta para você. Eu sou coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do CBPF desde 2007, né? Fui a pessoa que criou esse núcleo de inovação. Então, tem 10 anos que a gente está trabalhando nessa relação universidade-empresa. E até com muita ligação com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Enfim, um comentário antes de continuar, que o copy-paste aconteceu, né? Que a lei de inovação brasileira é quase cópia da lei de inovação francesa, que anteriormente foi cópia da lei de inovação americana, e assim vai. Tá. Então, o mundo todo tenta fazer cópia, mas como você mesmo disse, o sistema operacional é diferente e não encaixa. É um problema cultural. Perfeito. É um eixo cultural que leva tempo para se adaptar, a entender. Mas, enfim, a minha questão que eu coloco para você é que o governo brasileiro construiu a ciência e a tecnologia. Na década de 40, e sim, CNPq, o CBPF, construiu a ciência investindo pesadamente. Depois, no final da década de 90, fundos setoriais, investimento pesado em pesquisa, FINEP e assim por diante. Então, hoje, a gente sabe, com o novo marco legal, que o governo colocou o papel dele no eixo da inovação. Colocou esse ano, 2016. Então, ele se colocou no ponto de que tem que colocar dinheiro para
alavancar a pesquisa na empresa. E trabalhando no núcleo de inovação tecnológica, a gente sabe que esse discurso, academia, empresa, falta o componente pesquisa nas indústrias. E você não mostrou, mas todo mundo já viu esse gráfico, o número de pesquisadores que existem nas instituições, nas empresas, nos países que produzem inovação, é muito maior do que os números de pesquisadores que existem no governo. Esse papel o Brasil está levando muito tempo para fazer, porque ainda existe um receio, ainda existe uma resistência muito grande do governo colocar dinheiro nas empresas. Existe uma italiana que ficou muito famosa, a Mariana Mazzucato, esteve no Brasil há pouco tempo, ela trabalha em Londres, na Universidade de Sussex, e ela fala muito que quem faz o papel do investimento de alto risco é o governo. Ele é que faz. E investimento de alto risco não é nas instituições como o CBPF, tem que continuar investindo, ninguém está dizendo que o CBPF deve deixar de existir, mas o governo tem esse papel. Não, sim, não tem que deixar de investir. Na verdade, o CBPF, até no jeito que está hoje, está diminuindo, né? Ao longo do tempo, a instituição está ficando menor. Mas, enfim, o que faz para o seu comentário, que é, acredito até que vocês defendendo isso dentro lá também em outros eixos de atuação dentro do governo, nós pelo Ministério, vocês lá pelo Senado, assim, no Parlamento, o que faz o Brasil se conscientizar que é papel do governo colocar dinheiro na empresa, já que as pessoas, todas quando você conversa, acham que quem tem que investir é o empresário. Mas investimento de alto risco, altíssimo risco, quando é altíssima tecnologia, não vai ser feito pelo governo. E isso é que e o governo vem fazendo muito pouco isso. Então, eu queria saber o seu comentário. Porque mesmo o papel do investidor anjo, venture capital, esse é o investimento depois do governo. Né? A Mariana Mazzucato cansa de falar, a tela de display LED do celular foi feita com investimento do governo americano. E outros, ela dá vários exemplos. Então, por que o Brasil tem essa resistência? É o governo colocar dinheiro na empresa para fazer pesquisa, já que ele fez a pesquisa nas suas instituições. Eu não vou olhar para o Kiko, porque se eu conhecer ele está quicando na cadeira para falar, né? Não quis nem olhar. Eu vou falar e depois, obviamente, Kiko, você fica à vontade de complementar. Quantas instituições de pesquisa e de ciência no Brasil têm um núcleo de inovação com um diretor responsável que está há 10 anos na cadeira? Isso já fala muito sobre como é que, culturalmente, vocês estão algumas gerações de pensamento à frente. Primeira coisa. Segunda coisa, você lembra que eu falei, acho que em algum slide aí, foram poucos slides, eu falei pouco, né? Mas poucos slides aí, eu falei, o primeiro capital de risco é do governo. Eu vou te dar um exemplo. A internet é fruto de um investimento governamental. Essa é uma história famosa. Na época da Guerra Fria, o governo americano, o Departamento de Defesa, queria descentralizar as comunicações, com medo de que um míssil russo quebrasse todo o sistema de comunicação. Foi a DARPA, criou um projeto, virou a internet. Então, isso daí talvez seja o exemplo mais emblemático, junto com tela de celular e outros tantos, de como o governo ele tem um papel importante nisso. O problema aqui, e essa é a minha visão, e obviamente, você não passa logo a palavra para o Kiko, ele vai correr, vai gritar e vai ficar histérico, é o seguinte, o governo, ele presta contas, ele gosta de se investir. O governo tem, dentro de CAPES, dentro de BNDES, dentro de Funtech, dentro de produtos e de incentivos para a inovação, ele tem alguns exemplos pontuais, sim, com certeza, Criatec 1, Criatec 2, etc. Ele tem, eu acho que, dado sinais, isso é importante, a gente sabe, a gente quer fazer. Só que não é algo estruturante, como você sabe muito bem. Quer dizer, se a gente está numa entidade com uma tradição de mais de 50 anos, né, bem mais de 50 anos, como é o CBPF, com núcleo de inovação in-house, que não é comum, e com uma capacidade de criar e gerar produtos e trabalhos e publicações, se aqui vocês não conseguem a interlocução ou a ação, demora décadas para as coisas acontecerem, você está há 10 anos na cadeira e esse marco foi acontecer agora, quanto tempo que você não está brigando e olhando e falando? O grande problema, e é de novo o que o Eduardo falou, é que o sistema operacional que a gente tem, ele não tem os shortcuts para fazer esse negócio acontecer. E por que não tem? Porque quem está com a caneta na mão tem uma visão arcaica do que é inovar. Tem uma visão arcaica do que é
acelerar o crescimento e o desenvolvimento do mundo. Precisamos de entidades como Dynamo, precisamos de vocês em consonância com outros centros de excelência, dizendo, amigo, para você poder transbordar o que eu estou fazendo aqui para uma pesquisa aplicada e para eventualmente um produto, há que se criar mecanismos. Eu não vejo nenhuma condição da gente desenvolver um ecossistema de inovação sério se isso que você falou não virar verdade. Se o governo não entender que o papel dele, em vez de ficar criando legislação em cima de legislação, regra em cima de regra, dificuldade em cima de dificuldade, como é que eu incentivo o mercado a inovar? Seja com lei trabalhista, seja com lei fiscal, seja com lei de incentivo à cultura, o que quer que seja. Você vê, botar startup no simples para o cara não ter um passivo ilimitado foi um trabalho hercúleo que devia ser, com toda honestidade, uma obviedade, né? O legislador devia dizer, pô, não faz sentido isso. Só que bom senso é um dos ativos pior distribuídos do mundo, né? Todo mundo acha que tem muito. Só que na hora que você vai ler, e na hora que você vai ver a legislação que tenta tratar uma startup que tem 5 mil reais no banco versus um banco que tem alguns bilhões de ativo, você não consegue ter uma diferenciação. Então, antes de eu me alongar ainda mais, eu deixo que complementar, se é que eu já não falei alguma das coisas que você ia falar. Não, você já falou quase tudo. Eu tenho um ponto adicional aí na minha experiência com ecossistemas fora do Brasil aqui. Eu acho que quando a Mazzucato fala dessa coisa do governo entrar, e você olha os exemplos que ela dá, o governo não entra investindo na empresa normalmente. O governo entra com poder de compra, adquirindo produtos que são desenvolvidos nessa empresa. Então, ela não chega numa empresinha dessa e fala, olha, toma aqui 5 milhões de dólares para você se desenvolver e lá na frente vou ver o que vai acontecer. Não. Ela diz o seguinte, olha, eu preciso contratar um novo modelo de comunicação porque eu tenho medo de tomar um míssil na cabeça e aí o cara vai lá e desenvolve a internet. Tá? Então, assim, o poder de compra do Estado hoje, ele tem um problema no Brasil. Ele é muito amarrado. Ele é criado de um jeito onde para ela adquirir um bem de uma startup é quase impossível. É quase impossível. Então, essas empresas não têm hoje o poder de compra do Estado como um aliado, como acontece nos Estados Unidos, como aconteceu no resto do mundo. Bom, esse é um ponto. O outro ponto importante, e que eu acho que poucas pessoas falam isso, mas a verdade é no dia a dia de quem convive com a grande indústria, com as grandes empresas, é que o empresariado brasileiro também é atrasado. A visão do empresário brasileiro em termos de inovação, tecnologia e investimento é muito atrasada. Eu tive agora num congresso da BDI com a grande indústria, que estava em Embraer, que você imagina uma empresa de ponta, que trabalha super com startups e tudo mais. A VEG, etc., todas essas grandes empresas falaram o seguinte, nós temos pavor de lidar com startups, porque a gente não conhece. Eu não sei qual é o instrumento que eu faço um negócio com elas. Como é que eu vou abrir a minha empresa para uma startup entender o meu problema? Ela vai levar o meu problema para fora? O que é Open Innovation, cara? Tá maluco? Eu vou abrir minha empresa para os outros? Então, a parte cultural tem que acontecer tanto do lado da academia, quanto do lado dos empreendedores, mas do lado da empresa também. A empresa, os grandes empresários têm uma visão atrasada no Brasil. E muito se deve à dificuldade da regulação de competitividade. Então, você tem uma grande empresa hoje no Brasil, você entrar com uma grande empresa para concorrer com ela, cara, só os 30 anos que ela tem de experiência na burocracia brasileira já é uma barreira de entrada de concorrência. Então, ele fala, para que eu vou gastar meu dinheiro num risco para inovar? Entendeu? Eu tenho um exemplo clássico. Eu fui para São Francisco uma vez, eu fui lá junto com a missão brasileira. E chegando lá, o cara do consulado de São Francisco falou, não, a gente traz empreendedores, empresários aqui, grandes empresas, para conhecer o ecossistema aqui do Vale do Silício. E veio um pessoal de uma empresa têxtil, que eu não vou citar o nome, mas uma grande empresa têxtil, foi lá para, em tese, conhecer as novas tecnologias de indústria têxtil. Os caras foram para lá, no primeiro dia estava todo mundo passeando pela cidade. Ninguém foi visitar os negócios. Aí foram perguntar, mas, cara, por que vocês não estão indo, né? Conhecer? Ele falou, para quê, cara? A gente está aqui, a gente vai voltar para o Brasil, nada vai ser implementado. A nossa indústria, ela já está estabelecida. Quem vai competir com a gente compra o cara que surgir, entendeu? Então, o grande ponto é que existe uma questão cultural super importante em todos os atores.
E essa discussão, essa mudança que a gente quer no Brasil, só vai acontecer com coisas como essa que estão sendo feitas aqui. Quer dizer, você expor o problema, começar a mostrar o porquê que isso é importante, porque em algum momento isso vai começar a doer o calo desses próprios empresários, porque a concorrência vai chegar. E aí não há mais tempo hábil de inovar e de criar coisas novas. Então, o trabalho da academia, junto com a empresa, junto com o governo, junto com entidades como o Dínamo, junto com pessoas como o Gui, é tentar quebrar essas barreiras e colocar na cabeça das pessoas essa cultura de que inovação faz parte da solução. Passar para o Márcio, depois você fecha. O Gui, no seu ecossistema, você coloca universidade e centro de pesquisa na mesma bolinha. E no seu slide, no seu slide, você botou assim, centro de pesquisa, formar pessoas. É só esse o papel do centro de pesquisa? Você vê outras atividades, ou eu vejo no marco legal uma série de, no marco legal da inovação, atividades de compartilhamento de laboratórios, pesquisa e desenvolvimento junto com empresas. Quer dizer, o que é exatamente o que você quer dizer com essa parte do ecossistema, para entender melhor aqui. Exatamente Marcelo, exatamente o que o Marcelo falou. A parte onde começa o problema e onde o problema termina é cultural. Então, quando eu boto aqui, por exemplo, que a formação de talentos, é porque o conhecimento que tem aqui e a capacidade de desenvolvimento que tem aqui não é algo que se encontra em outros lugares. Quer dizer, o centro de pesquisa ou o laboratório, nesse caso eu quis usar os dois com sentido intercambiável, eles são os lugares onde você tem um depósito de conhecimento para poder criar as ferramentas para inovar. Então, obviamente, de novo, a gente podia aqui ter falado de Investor Day, que é uma coisa muito comum, você trazer a indústria para cá, para dentro, para ver, você criar mecanismos de troca de tecnologia, onde você consegue, de uma forma absolutamente direta, migrar quem tem interesse em sair da pesquisa básica para criar o seu produto, fazê-lo sem atrito nenhum. Isso tudo parte de você ter uma cultura e um talento inato que é criado aqui. Então, quando a gente bota isso como ponto de maior destaque, é somente, então, somente não para dizer que é único, mas é para dizer que, na nossa visão, quando a gente fala de universidade e centro de pesquisa, é lá que tem que começar o processo de inovação. Assumindo que o sistema operacional está com os incentivos corretos, o lugar onde você começa a inovar é em centros como esse aqui. Só dois comentários. O melhor exemplo de investimento do governo, que é na fundação do ITA, que acabou resultando na Embraer, que talvez seja o melhor exemplo de sucesso de indústria no Brasil, né? E só um comentário aí que não tem nada a ver com o Brasil, mas você mencionou aí computação em nuvem, hoje em dia você não se preocupa mais. Ontem eu tive uma reunião com dois pesos pesados europeus. O presidente do KIT, o Karlsruhe Institute of Technology, o MIT alemão, e o presidente do INFN, que é o grande apoiador os dois alarmadíssimos com esse problema. Porque quer dizer, computação em nuvem, você não sabe quem é o dono. Claro que você sabe quem é o dono. Tem dono e tem lugar. Não é você que é o dono. A computação barata, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, é uma armadilha complicada aí, estratégica, que os países europeus, quer dizer, pelo menos gente que tem influência, estão muito preocupados e alarmados com isso. Quer dizer, talvez não tenha alternativa, mas é um problema complicadíssimo. Eu te respondo dizendo que é verdade, porém é irreversível. É que nem um monte de outras coisas. Poxa, você se sente seguro quando você entrega o seu cartão de crédito no restaurante para o cara e ele leva o teu cartão lá para trás? Pô, não. Mas você vai fazer o quê? Vai ficar carregando dinheiro para pagar tudo? Agora, a inovação tem resposta para quase tudo, né? Então, nesse caso, uma das verticais que está crescendo mais rapidamente é de cibersegurança. São as pessoas que estão preocupadas com isso, dizendo, meu amigo, eu não tenho problema de estar na nuvem, mas o meu dado ele tem que ir blindado, chega blindado e volta blindado. Então, é uma indústria para proteger isso. Você está absolutamente correto, mas o que não é a inovação, se não criar novos problemas e resolvê-los à medida que o tempo vai passar? Então, é isso. Peraí, tem mais... Não. É aquele que era
Meu nome é Adelson, eu sou do NIT aqui da casa, né? A questão é a seguinte, você falou que a inovação às vezes não acontece muito aqui dentro, porque tem São Paulo que suga todo o pessoal daqui para lá. Não seria uma questão de fazer a vocação do Rio de Janeiro para inovar? Então, deixa só, se isso é o que eu transpareci, deixa eu só me corrigir e responder a sua pergunta. Na verdade, não é questão de inovação, é questão do mercado de trabalho. O sujeito se forma aqui no Rio, numa universidade, e ele procura emprego no Rio, a chance dele conseguir esse emprego aqui versus em São Paulo, infelizmente, ainda é maior em São Paulo. O mercado de trabalho é maior, a oferta de emprego é maior, a qualidade do ambiente de trabalho lá é maior. Isso. Eu diria mais, a estrutura de financiamento do Estado em si é maior. Então, esquecendo por um segundo a questão da inovação, até porque eu diria o seguinte, sem nenhum bairrismo, né? Eu sei que tem aqui pesquisador de São Paulo, então, sem nenhum bairrismo, eu te diria que, em termos de escolas e centro de pesquisa, eu acho que o Rio, ele é, se não igual, mais forte do que São Paulo, em termos de tradição acadêmica, centros de pesquisa, universidades e tal. Tem excepcionais escolas lá, ninguém está discutindo isso, como tem excepcionais escolas no Norte, no Nordeste, no Sul, não estamos falando disso. Então, eu estou falando estritamente de mercado de trabalho. O Rio de Janeiro, ele se deixou levar por desgovernos e por políticas equivocadas. São Paulo, menos, também, mas menos. E está pagando o preço agora. O esvaziamento que a gente vê da década de 80, principalmente, para agora, do Rio de Janeiro, é uma coisa assustadora. Então, quando a pergunta foi feita sobre como é que a gente consegue tentar criar e por que existe esse hiato entre o cara que se forma e ele ir empreender e ir inovar, eu acho que isso daí é um pouco o que a gente falou. O cara sai da universidade e fala, bom, eu quero um emprego. No Rio não tem, eu vou para São Paulo. Uma vez que ele chegar lá, que incentivo ele vai ter para voltar aqui? A gente não pode deixar esse cara embora. Ao contrário, a gente tem que atrair esse cara para cá. Por que aqui tem gente de tudo que é estado do Brasil? Quem não é do Rio aqui nessa sala? Quem não é do Rio? Entendeu? Por que vocês vêm aqui? Mas a ideia de questão que eu faço é, nós pegamos São Carlos, isso. Pegar um campo. Isso. São. Isso. Isso. Então, a inovação e a busca de trabalho acontece muito em função disso. Não seria o caso de nós olharmos para o Rio de Janeiro, Estado, cidade do Rio de Janeiro, e identificar qual é a vocação daqui e partir por esse começo para trazer essa pessoa de volta e aí sim fazer a inovação acontecer, essa empregabilidade ser mais efetiva do que atualmente está sendo? Sim. E o que precisa disso? Governo. O governo dizer, eu estou bancando o polo tecnológico do Porto Maravilha. Eu estou abrindo aqui espaço para, sem pagamento de imposto durante 2 anos, isenção completa de venda de produtos, equipamento para trabalhar financiado por 20 anos, para as verticais de telecom, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, sistemas e potência. O que quer que seja. Poderia, mas qual é a segurança jurídica que o sujeito tem para fazer isso? Ele está emprestando dinheiro a fundo perdido para o governo. O que tem em contrapartida? Se o governo chegar e disser, olha, você bota 2 milhões aqui nesse Porto Maravilha, isso compensa a tua folha de imposto durante os próximos 3 anos, vai ter fila de gente que vai querer fazer. Só que não é assim, é o tal do tax break. Só que como o governo não pode abrir mão de receita, né, como o Kiko falou, o governo está numa situação de não pode abrir mão de 1 centavo, e a gente tem aí todas as manchetes, o Rio e Rio Grande do Sul principalmente quebrados, e um monte de estados que estão vindo para o mesmo caminho, como é que você vai chegar para o cara e dizer, não, bota o dinheiro que eu te alivio lá. Não, você bota o dinheiro e eu vou te cobrar mais imposto. Por isso que essa equação não fecha. Bem, eu não quero continuar, porque senão a gente não vai sair daqui andando. Que bom. Vamos todos para São Paulo. Não, porque a gente tem uma situação futura anunciada, que Deus o tenha. Eu queria agradecer ao Gui pela presença dele aqui. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado. Com muito prazer. Tem um tempinho para a gente subir lá em cima? Lógico que eu tenho. Estou por conta de vocês hoje, claro. Excelente essa
palestra está disponível? Lógico, eu passo para você por e-mail, depois você circula. Eu vou só me deslogar ali, vou sair.